Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita, bom dia! Estamos iniciando, nessa manhã de segunda-feira, mais um programa refletindo, ou melhor, estudando a codificação espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu, a nossa irmã Kátia, né? Hoje não é possível a presença da nossa irmã Marília, mas está bem, graças a Deus, em outros afazeres, né? Então a gente agradece a Deus, em primeiro lugar, por estar sempre, nos dar sempre essa oportunidade de mais um amanhecer, de mais um dia de aprendizado. Agradecemos a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade. E os nossos mentores, né, nossos amigos espirituais que sempre estão a nos ajudar, né, através de intuições, através de vibrações. Então nós vamos das reflexões da vida. E, é claro, não deixando de agradecer também aos irmãos que nos auxiliam, né, no aprendizado diário. Está sempre conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador, as nossas irmãs que sempre comungam do ideal espírita, compartilham conosco desse aprendizado. Nós temos que agradecer, porque são irmãs de caminhada, como a nossa irmã Kátia, a Marília, as nossas irmãs Vera, e a Célia, a Albertina, a Cris, são irmãs que nos incentivam logo no nosso começo de manhã de segunda-feira, né, nessa segunda já produtiva para todos nós, né, Kátia? E aí nós vamos aprendendo e refletindo juntos. Então, bom dia, Kátia, bom dia a todos. Passa a palavra para a nossa irmã Kátia. Oh, bom dia, Delson. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Opa, perdão. Bom dia, Delson. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja com todos nós, nos fortalecendo nessa caminhada que já inicia, né, nessa manhã gloriosa feira, nessa nova oportunidade do nosso conhecimento e a nossa Jesus é caminhar, né, ao lado da maior segurança deste universo. Então vamos segurar nas mãos. Sua câmera, seu som está um pouquinho picotado aí, não sei, deve ser estabilidade de internet, Kátia. Mas assim, deu para a gente compreender, deu para a gente ouvir bem. Então vamos lá, né? Como abrimos todos os programas com a mensagem, né? Não é diferente de hoje. E a mensagem é do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso irmão Chico Xavier. A mensagem que eu abri aqui aleatória foi a mensagem 107, tem o título de Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13, capítulo 13, versículo 30. Então, sabiamente, Emmanuel ele nos traduz essa mensagem
de Mateus aqui, dizendo: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras do naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Olha, essa mensagem ela é linda, né? Ela é muito, muito rica, né? Na questão do nosso aprendizado, na questão do nosso olhar, na questão das nossas observações, até mesmo pessoais, quanto essa questão do auxílio, de caminharmos juntos, né? Com as próprias dificuldades que surgem no nosso caminho, nós que tanto, às vezes, exasperamos pela vontade, até mesmo de ajudar, sem o controle da emoção, sem o controle da razão, sem o sentimento de amor, terminamos por mais atrapalhar do que ajudar. Às vezes queremos, de todas as formas, tirar o desafio do nosso próprio irmão ou dar um caminho iluminado, como se nós tivéssemos essa potencialidade espiritual, quando, na verdade, a cruz de cada um, simbolicamente, é ele que tem que carregar, assim como Cristo carregou a sua. Né? Ajudar sempre, mas esperar demasiadamente mudanças repentinas ou transformações de um dia para o outro, isso jamais vai acontecer conosco ou com alguém, porque tudo demanda de aprendizado, e o aprendizado ele é constante, ele é, como diz o ditado popular, ele é gota a gota, né? Ele não vem de saltos, ele não tem aquela proporção, né, de avanço imediato.
tudo isso pode ser falso. O aprendizado ele só se consolida da construção do alicerce, da construção da nossa vivência, do entender e do aprender todos os processos, de vivenciar as experiências. Então, Paulo dizia, quando eu era menino, eu agia como menino, hoje já não sou mais menino. Então, é interessante a gente ver isso, né? Nós já estamos, muito embora é comum no nosso meio dizer que nós somos crianças espirituais, mas nós já somos crianças no caminho de uma educação, de uma proposta de vida. Então, esse joio, simbolizando o mal que ainda nos rodeia, está latente no meio de nós, no meio da sociedade, onde nós convivemos ainda com as truculências humanas, com os desafios, às vezes sanguinolentos, né? Desafios de guerra, desafios de ódio, de rancor, de todas as espécies. E aí vem Jesus e nos esclarece que tudo isso é obra humana, que tudo isso ainda falta em nós, esse aprendizado. E Emmanuel traduz aqui muito lindamente para a compreensão de todos nós. Dentro dessas dificuldades que são vivenciadas, principalmente nesse planeta Terra, onde nós vivemos a escola de aprendizado, onde o espírito talvez é aprisionado em corpos para o aprendizado. É por isso que nós chamamos também de uma prisão, porque já existe irmãos trabalhando para o bem, mas nem por isso ele pode se libertar, o espírito pode se libertar da matéria. Então, ele está ali, nesse aprendizado constante também. Então, esse lavrador divino que prepara o solo dos nossos corações, que lança as sementes, como fala a parábola, ele respeita todos os tempos da germinação e todos os campos onde essa semente é lançada, dando exemplos aí de que perseverar, né? Dando exemplo de que esperança e fé jamais deve morrer dentro de nós. Kátia? Após, né, o esclarecimento dessa mensagem tão bonita, eu convido a todos para que todos nós possamos nos concentrar nesse momento em nós mesmos, na presença amiga dos nossos mentores, concentrarmos o nosso mestre querido e em Deus, nosso Pai, que nos criou acima de tudo, que está conosco em todos os momentos, nos conhece a fundo, melhor que a nós mesmos, e embalados por eles, segurando em suas mãos poderosas, vamos agradecendo mais essa semana que se iniciou, o sol que nos ilumina, a água que nos tira e nos mata a nossa sede, o alimento que nos é colocado na nossa mesa e, acima de tudo, as oportunidades de recomeço para que possamos melhorar os nossos procedimentos, possamos melhorar a nós mesmos. O sol brilha para cada um e brilha dentro de nós interiormente, para que possa iluminar as trevas que há ainda dentro de nós. Que a luz se faça presente em cada um ser desse planeta. Principalmente nossos queridos amigos que estão conosco nesse momento, que possam sentir a energia do nosso bondoso Mestre. Ele que tanto sofreu e nunca reclamou, somente agradeceu e se concentrou na sua missão divina, que é de levar o esclarecimento a toda a humanidade, mostrando um céu que nos aguarda, que nos espera, e que podemos viver a nossa vida conforme os seus exemplos. Ele que foi o maior dentre nós, nos deu o maior exemplo, e que muito sofreu sem nada dever. Então, por isso, agradecemos essa oportunidade bendita, porque somos muito errantes ainda no nosso caminho, vacilantes. Falta-nos a fé, falta-nos os bons exemplos,
falta-nos um caminho ainda a trilhar. E por isso, temos a agradecer a oportunidade que Deus, nosso bom Pai, nos deu. E vamos agradecendo com a prece que o nosso Mestre Jesus querido nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Cátia, se você quiser tirar o ponto do Evangelho aí, já fica à vontade. Tá bom, vamos iniciar então aqui, né? Um ponto aleatório do Evangelho. Mas antes, vamos cumprimentar nossas irmãs, né? Opa, vamos lá. Nossa querida Célia Zacarias. Excelente dia e semana com a graça divina, queridos irmãos. Paz e luz a todos. Nossa querida Vera também, Verinha, bom dia. Paz e luz a todos. Albertina, bom dia, queridos irmãos, bom dia para todas. Né? Agradecemos pela parceria, pela amizade, pela irmandade aí, por estar sempre conosco. Vamos lá, Cátia. Isso aí, bom dia, queridas irmãs. Obrigada aí por vocês estarem aí conosco, nos dando, né, essa parcela de vibrações para que os programas, né, da Web Rádio, esse também, possam alcançar o maior número de pessoas, né? Quando a gente chegar num ponto que alguém puder dizer, essa rádio me ajudou em algo, me fez uma pessoa melhor, me auxiliou naquele dia que eu estava tão atribulado, nossa, já é uma luz no caminho de todos nós. E é isso que a gente aguarda, né? Nada mais, nada menos. E o resto é com Jesus. Então vamos lá, que enquanto o Deus estava falando, eu tirei aqui o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E caiu aqui bem o item 5, os inimigos desencarnados. Lembrando bem de Paulo, né? De Tarso, nosso querido apóstolo nesse momento, né? Que falou muito sobre a nuvem de testemunhas. Vamos lá, então, na leitura, né? Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não livra, senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Aqui nós vemos um excelente esclarecimento sobre a questão do além-túmulo. Nós muitas vezes esquecemos de verificar se precisamos, né, liberar perdão, se precisamos de receber o perdão, em diversas situações do momento presente que estamos vivendo. Só que aqui fala, né, faz ênfase o espírita, né, tem o espírita ainda motivo de indulgência para com seus inimigos, mas para todos aqueles que já acreditam que existe uma sobrevivência da nossa vida além do túmulo, que sabe que existe o espírito, que tem ciência ou pelo menos
já uns lampejos de luz em seu coração, vislumbrando que há algo a partir dessa própria vida, né, que nós estamos atravessando, estamos vivendo. Então, todos aqueles, né, além dos espíritas, que estão interessados nos conhecimentos, né, da questão espiritual, e já começam a ver lógica nesses ensinamentos, né, precisamos sim verificar, né, o motivo de indulgência que nós devemos ter para com todos os inimigos. Porque com o passar das encarnações, nós vamos colecionando vitórias, mas também vamos colecionando diversos fracassos nas nossas encarnações. Perdão. E esses fracassos muitas vezes envolvem mágoas que deixamos nas pessoas, ódio, ressentimento, muitas questões não resolvidas ou mal resolvidas, falta de perdão, falta de amor, falta de carinho com as pessoas, falta simplesmente de consideração. Quando nós temos consideração para com as pessoas, né, temos entendimento de que é um ser que é portador também de necessidades como nós, ansioso por receber compreensão, carinho e amor, nós vamos respeitando essas pessoas. Mas às vezes nós não agimos assim, ou muitas das vezes não agimos assim. Nós, achando que somos os donos da verdade, nós ferimos pessoas no nosso caminho. Muitos perdoam, têm um coração bom, têm um coração amoroso, esquece rapidinho as ofensas, né? Como eu digo, né, a memória de peixe tem uma memória pequenininha, passa rápido. Então eu falo, né, para determinadas coisas eu prefiro ter memória de peixe, e muitas vezes até eu tenho. E para muitas coisas importantes também, né, porque a memória é uma só. Mas deveria ser o contrário, memória longa, bastante longa, para a gente guardar todas as nossas vitórias, tudo que a gente aprende, para a gente realmente apreender. E memória de peixe, né, memória curtinha, para a gente esquecer logo tudo que é ofensa, tudo que são situações desastrosas e derrotas da nossa vida. Então, feliz daquele que consegue esquecer as mágoas rapidamente. Então, muitas vezes a gente ofende pessoas que esquecem fácil, deixam para lá, só que tem situações que não. Tem pessoas que se sentem tão magoadas, ou às vezes singelamente magoadas, coisas de menos importância, mas que para elas foi um tremendo desafio na vida delas. E aí, muitas vezes, essas pessoas não esquecem jamais o que nós cometemos de errado para com elas. Se essas situações ficam mal resolvidas ou não resolvidas, isso só vai crescendo dentro dela. Para aquele que guarda, só vai crescendo cada dia mais. Cada vez que nós falamos, que ela ouve o nosso nome, ou que ela se lembra de nós, que cometemos algo contra ela, aquilo só vai aumentando, vai se tornando uma tremenda bola de neve. E quando chega aquela bola enorme, ela vai descendo como uma avalanche, destruindo tudo. E é aí que a gente precisa de tomar cuidado. Porque não liberamos o perdão, não procuramos essas pessoas, né, que nós ofendemos para pedir o perdão, que nós tanto necessitamos, inclusive, e para limpar essas relações. E aí essa pessoa desencarna, ou nós desencarnamos juntos, enfim. Vamos parar todos lá do outro lado no mundo espiritual, em outras dimensões. E o que acontece algumas vezes? A perseguição desses irmãos, que tendo mais acesso a nós, tendo mais condições de verificar o que somos de verdade, encontram um vasto campo para agir nas nossas vidas e nos influenciar para atingirmos a queda desastrosa. E aí vem aquela avalanche de pensamentos negativos que nós achamos que são nossos. Muitas vezes achamos que estamos doentes, enfermos da mente. Achamos que estamos, de alguma forma, ansiosos, precisamos de procurar medicamentos para sustar essas questões. Situações que ocorrem nas nossas vidas que a gente pensa assim, poxa vida, era para tudo ter dado certo, por que deu errado? O que mudou? Nem sempre são questões que não deveriam dar certo. Algumas vezes
São os irmãos que não nos perdoaram e quer ver as nossas falhas, as nossas derrotas, quer ver a nossa tristeza. Acontece. O Espiritismo está cheio de muitos desses relatos. Inúmeros relatos. Quando a gente põe o pé no Espiritismo, já nos apresentam a leitura, já nos incentivam ao estudo. Muitas vezes começamos pelos romances, e a gente vê muitas histórias romanceadas, mas quando vemos relatos na própria codificação kardeciana, de muitos espíritos que falharam e se encontram lá na erraticidade, aguardando alguém que vá auxiliá-los, a gente vê como que tem sofrimento do outro lado. Pensa que morre e vira santo? Lê do engano. Pensa que você morre, você fica conhecedor de todas as ciências do universo, abre sua mente, tudo se expande, você vê com clareza tudo, você aprende tudo, você sabe e vai entender de física, de matemática, vai descobrir a existência de Deus, como não passa de mágica? Nada disso. Não é bem assim que ocorre. Não é nada assim, inclusive. Porque isso depende do nosso esforço ao longo das encarnações. Por isso que é bom sempre procurarmos conhecimento, né? O conhecimento e o autoconhecimento. Mas muitas vezes chegamos do outro lado com mágoas, situações desesperadoras mesmo, e onde os espíritos vão continuando as suas falhas, porque não perdoaram ou porque não procuraram perdão. E ai de nós, daqueles de que somos alvos deles por falta de perdão, por falta de ter consideração pelas pessoas. Tem um ditadinho que meu pai falava mesmo muito, né? Quando não quer, dois não brigam. Então não adianta falar, meu Deus, eu tô sofrendo com obsessão. Eu tô sofrendo porque tem um obsessor, me falaram, um médium lá que eu fui no centro espírita X, na cidade tal, me falou que eu tô sendo obsediado e eu preciso de orar. Não só orar, meu caro irmão, mas buscar o perdão de todas as formas, principalmente dando exemplo na vida que você está. Para ele ver, como diz aqui o próprio texto, muitas vezes os espíritos não têm aquele espírito tão rancoroso, tão mau, que não seja tocado de bons procedimentos. Então ele precisa ver que a gente está mudando, que mesmo que a gente tenha errado contra ele, peça perdão, a gente precisa de ter atitudes, tomar atitudes que vamos mostrando para ele que nós mudamos conosco e com todos. Pode surgir situações semelhantes que as dele na nossa vida presente. E ele vai falar, poxa vida, ele está mudando mesmo, porque teve em situação semelhante com outra pessoa, ele agiu diferente. Ele vai perceber a nossa aura, né? O nosso pensamento, porque os nossos pensamentos, eles são abertos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós não temos o que esconder, somos como um livro aberto. Aqui, como encarnado, não, a gente dissimula, a gente não mostra o que a gente é. Dificilmente a gente mostra a nossa verdadeira face. E por mais que nós tentamos ser sinceros, nem sempre podemos ser, e nem sempre devemos ser. Porque se nós expusermos todos os nossos pensamentos, ninguém vai querer ter contato com a gente. Então, mas do outro lado, a gente vê que não é bem assim. Por isso que nós precisamos de manter os nossos pensamentos em verdadeira consonância com as nossas atitudes. A gente sempre vê, né, essas questões, porque para fora a gente pode mostrar um ser elegante, boa aparência, bem arrumado, polido, educado, fino, fala baixo, né, não usa palavras vulgares, mas por dentro, às vezes, a gente é outra pessoa. E isso a gente não esconde do mundo espiritual, nem de Deus e nem dos espíritos. A gente pode mostrar para o mundo. Então, por isso que a gente precisa de sempre fazer essa modulação com os nossos pensamentos, né? Quando Jesus disse para nós orar e vigiar, gente, não é para vigiar a vida do nosso vizinho, ver o que ele está fazendo de errado, o que ele comprou de melhor do que eu, se a grama dele está mais verde do que a minha, se o telhado dele está mais novinho que o meu, não. Orar e vigiar a si próprio. Nós viemos aqui para nós nos melhorarmos como pessoa. Nem muitas vezes os nossos filhos a gente consegue moldar. Pensa, a gente dá uma educação e quantas vezes os filhos não fazem nada do que a gente ensina? Mas eles podem imitar as nossas atitudes. Por isso que nós sempre devemos andar com a maior retidão possível. Para que, lógico, falhas nós teremos, né, gente? Se já erramos, eu mesmo não vou falar.
Eu sou espírita hoje, mas eu ainda continuo errando. Continuo falhando demais. Mas sempre é tempo da gente consertar para viver melhor, de buscar a luz no nosso caminho. Quão bom é viver em paz consigo próprio, com os nossos irmãos de caminhada. E é por isso que nós devemos sempre buscar nesse entendimento a melhoria da nossa própria vida, do nosso próprio procedimento, para que aqueles que se julgam ainda nossos inimigos possam nos perdoar. E quem sabe, em próximas oportunidades, nos dar, né, momentos, né, nos dar a verdadeira amizade, né, transformarmos as nossas relações e nos dar a oportunidade bendita de nós mostrarmos que realmente mudamos para eles e fazermos o melhor por eles. Então, pessoal, os inimigos desencarnados podem existir sim, muitos de nós os temos, mas o importante é nós mostrarmos que nós queremos o bem dele e queremos principalmente o perdão. E liberarmos o perdão e mostrarmos nossas boas atitudes, para que eles possam enxergar de verdade o que somos atualmente, que não somos mais aquele homem de antes, de outrora, daquela vida. Nós somos uma pessoa diferente hoje. Até por isso que a gente precisa de orar bastante, cuidar, para que tudo que nós vamos aprendendo de bom, vamos colocando em prática. Tanto por fora, né? Para não ficar igual bela viola por fora e por dentro pão bolorento, não. Por fora e por dentro, uma viola bonitona, bem trabalhada e muito bem afinada. Isso aí, Delson. Vamos lá. Gostei da memória de peixe aí, viu? Muito boa, viu? Não conhecia essa. Sabe aquela peixinha Dory do desenho do Walt Disney? É. A Dory, né, ela esquecia tudo. De vez em quando eu sou um pouco de Dory. Eu falo da memória de peixe. Muito bem, Kátia. Muito belas reflexões aí. Então, vamos ao nosso tema, né, do Evangelho, ao tema do estudo, das nossas reflexões de hoje. Nós que estamos no capítulo 28, coletâneas de preces. Hoje nós estamos no item 42 e 43. Preces pelos outros, né, para alguém que se encontra em aflição. E o prefácio diz assim: se é para o bem do aflito que sua prova siga seu curso, não será abreviada por nosso pedido. No entanto, seria impiedade desencorajar-se, porque o pedido não é ouvido. Além disso, a despeito de cessar-se a prova, é possível esperar a obtenção de algum outro consolo que lhe atenuaria a amargura. O que realmente é útil para quem está sofrendo é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele suporta não lhe traz proveito. Tem uma gatinha querendo evangelizar aqui, tá difícil hoje segurar ela, viu? Lhe traz proveito. Porque será obrigada a recomeçar a prova, portanto é sobretudo com esse objetivo que se deve exigir os esforços. Kátia, continue aí. Eu vou continuar, depois ela. Aí depois só para falar é mais fácil. Isso. Então, vem cá, vem. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços sempre, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer seu moral. Aí vem a prece: meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de, aí diz o nome da pessoa, se isso for da sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-lo em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem ser poupadas, fazei-o compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro,
que as tornará menos amargas. Dá-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzir meu pensamento até ele e que ajude a sustentar a sua coragem. Muito bem. É interessante a gente estudar, né, e estar observando esses itens do Evangelho. Eu costumo dizer que é um capítulo do Evangelho que às vezes nós não recorremos tanto, né, como oração, como com a leitura diária, né? Às vezes nós abrimos, quando cai na coletânea de preces, às vezes a gente até abre em outro lugar, em outro local, em outra página, né, para tirar uma mensagem diferente. Mas se a gente analisar profundamente, é um fechamento muito importante do Evangelho aqui com essa coletânea de preces, porque nos dá uma base de como a gente direcionar nossas orações, os nossos pedidos, né? Às vezes, nos desafios que nós temos no dia a dia, nós queremos uma solução, como já disse aqui na própria mensagem do Joio, uma solução imediata para as coisas. E não adianta, nós vamos ter que, se tivermos que passar pela prova, nós vamos ter que vencer essas provas. Nós não vamos deixar pela metade. E fazer os pedidos, né? Nós temos que pedir. No caso aqui, para alguém que se encontra em aflição, e quem de nós que não temos aflições na vida, né, Kátia? Né, irmãs? Quem de nós que não, às vezes não atropelamos o próprio processo e criamos nossas próprias aflições? Às vezes nós, por invigilância, como a Kátia falou, no vigiar e orar, e às vezes nós não vigiamos adequadamente os nossos pensamentos, nosso comportamento, as nossas ações, e incorremos em erros que nos trazem desafios, nos trazem aflições. E nada melhor do que a gente equilibrar, né, vamos dizer assim, a nossa mente, saber entender os processos de quanto é bom a gente estar instruindo no dia a dia, aprendendo coisas novas, abrindo a mente para as novas reflexões, porque o ontem já foi e o amanhã será, né? Então, hoje é a oportunidade que nós temos. Acho interessante a gente pensar nisso, né? Esse próprio mal que Jesus atenua na própria mensagem lá de Mateus, como sendo o joio que está ali no meio de nós. Às vezes nós não podemos separar imediatamente isso. Temos que ir trabalhando isso para que, no futuro, a gente consiga se libertar dessas amarras que nos prendem. Jesus disse que o joio só será colhido no tempo da ceifa. Ele tem que estar ali lado a lado, no tempo da ceifa ele será separado. Mas enquanto o Evangelho nos ensina a nos ir separando, mesmo que não é fisicamente, mesmo que, né, mas mentalmente separando as coisas negativas, né, dissipando das nossas mentes, para que a gente possa criar essa corrente de bem, essa corrente de entendimento, e auxiliando as pessoas, mostrando para as pessoas que há sempre um caminho através do otimismo, através da fé. A aflição pode ser passageira, dependendo do nosso comportamento. Tudo passa, como diz nossa irmã, nossa Mãe Maria Santíssima, ao próprio Emmanuel, que foi transmitida a Chico, tudo passa. Isso também passa. A nossa vida tudo vai passando a mocidade, vai passando, né, a juventude, vai chegando a maturidade, e nós vamos até que vai passando todo um aprendizado aqui, o que vai ficando mesmo é as reflexões, é o que nós guardamos de bom na nossa memória, as coisas que são da terra, na terra vão ficando. Então a gente tem que pensar sobre isso, fazer essa construção diariamente de coisas boas, de vivência, né? Nada melhor do que construir uma vivência boa com os nossos familiares, com os nossos amigos. É evidente que nós não somos santos, como a Kátia bem disse ali, nós somos errantes, nós temos ainda falhas. Errar é humano. O que não é tão correto é persistir nos velhos erros, porque nós já temos
uma, uma bagagem de ensinamentos, né, que nós já aprendemos. Por isso que Chico recomenda a água da paz, que foi aquela água procurada na farmácia e não encontrada, né? Porque quando ele recomendou a água da paz, a pessoa foi lá na farmácia e disse: eu quero a água da paz. Ninguém sabia que água da paz é essa, né? É calar a nossa boca. Às vezes a saliva se torna a nossa água da paz. Às vezes falamos assim: mas engolir a seco é difícil. Salivamos e engolimos. Há coisas que não são para hoje, para o momento. E aí nós vamos evitando discussões estéreis, agressões, seja física, seja moral, evitando o mal maior, evitando comentários perniciosos, comentários maldosos, como diz o próprio Emmanuel, o mal não merece comentário em tempo algum. É uma forma de ajudar na aflição. Há pessoas que, por muito pouco, ele entra em parafuso, como se diz o outro, né? Se descontrola todo, não busca equilibrar numa prece, num pedido de socorro, porque o pedido vem. Quando nós pedimos a Deus que seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque é assim, nós queremos sempre a nossa vontade. Mas nós pedimos de coração para o nosso semelhante, para livrar, para atenuar aquelas, como o próprio capítulo aqui já diz, né? Atenuar o desafio do nosso irmão, atenuar o nosso próprio desafios. São caridade que nós estamos aplicando, não só no próximo, mas em nós mesmos. Quem de nós já não se viu numa aflição aí? Não encontramos em aflições. E às vezes até durou mais do que imaginávamos. Talvez pela inexperiência, pela falta da própria fé, pela falta do agir. Então, quando a gente encontra um irmão em aflição, a melhor coisa é a gente fazer uma prece. As palavras às vezes são vãs. O vento leva. E aí a gente vai entender que o remédio para determinados males é sim a oração. É a prece diária que Divaldo fez pelo espírito do trem, né? Sem conhecer, deu notícia do jornal. Nós podemos fazer essa prece sem conhecer as pessoas, pelo próprio noticiário, que chega através do nosso celular, através do nosso computador, ou TV, das mídias, não importa. Ao invés de ir lá, como hoje é muito atípico, a gente pegar lá e tá muito no auge, né? A gente pegar e deixar um comentário, né? Tentando denegrir, tentando mostrar uma superioridade. Não precisa comentário nenhum. Não vamos acender mais fogo, né? Botar mais lenha nessa fogueira, que se torna, às vezes, as redes sociais. Vamos fazer uma prece. Vamos deixar aquilo ali não tem nosso comentário ali não vai dar significado para, e sim vai alimentar mais ódios, rancores, como hoje estão se precisando criar normativas aí para as redes sociais, porque cada um quer ser juiz, quer julgar o outro, quer condenar, quer disparar informação, quer fazer, né? E não é isso que o Evangelho nos pede, não é isso que nós estamos aprendendo. É a orar, é a pedir a Deus. Pedis e obtereis, lá no capítulo do Evangelho. Batei-se e a porta vos abrirá. Olha que coisa maravilhosa. Nós, às vezes, não entendemos o pedido.
pedimos algo, recebemos um outro, nós não entendemos, mas nós recebemos. Só não temos a capacidade desse entendimento. Mas Deus nos socorre. A espiritualidade nos ajuda. Então é isso, diante da aflição, seja nossa, seja do nosso irmão, no caso aqui alguém, nós possamos pedir em prece, encaminhar esse irmão para um tratamento. E não é só o tratamento espiritual, às vezes o tratamento precisa ser o convencional, lá na terapia, lá no grupo terapêutico, lá na ciência, lá no consultório médico. A pessoa já se desiludiu, já acha que não tem jeito, que só sara com a morte, né? Eu ouvi muito essa frase, quando morrer, sara. Quando morrer, sara. E quem diz que nós vamos morrer? Lê do engano. Né? Lê do engano de quem pensa que a morte vai sanar a doença. A gente tem que procurar sanar ela é no corpo aqui, né? É em vida aqui. Então é isso, Kátia. Eu vou deixar aí para você fazer as reflexões e o fechamento aí, tá? O tempo vai que vai de... Vamos lá. Esses momentos de aflição da nossa vida surgem mesmo independentemente da nossa vontade, lógico, né? Porque pela nossa vontade nós viveríamos num mar de rosas o dia todo, o tempo todo, a vida toda. Mas não é assim, porque nós precisamos de passar por situações para o nosso aprendizado e porque muitas vezes surgem mesmo situações que nós ali somos obrigados a resolver, né? Não tem como fugir disso, faz parte do dia a dia de todo mundo, da vida de todo mundo. Então, assim, no mundo, como disse Jesus, tereis aflições. Não tem como escapar disso. Jesus já deixou bem claro para nós. O fato é como nós vamos, né, administrar as aflições da vida, os momentos de dificuldade. E quando nós nos deparamos com pessoas nessas condições, mesmo que a gente pense, poxa, mas se a pessoa está passando por isso é porque ela precisa aprender. Ah, realmente, vai aprender. Ah, porque ela merece? Não sei, não somos juízes, né? Quem somos nós? Mas podemos sim orar por elas. Muito embora a situação já tenha dado um pontapé inicial, nós podemos, né, orar. E quem sabe Deus ouve as nossas preces para que a gente auxilie alguém em necessidade, alguém, né, que está no momento ali difícil. E quem sabe também Deus pode dar, né, um bom resultado para aquela pessoa, um resultado diferente, né, não tão desesperador, não tão preocupante, pode auxiliar em alguma situação ali para que vá ficando mais brando, mais calmo, né, mais suportável, menos aflitivo, o coração vai batendo mais relaxadamente, enfim. Tem situações que a gente atravessa que a gente precisa confiar simplesmente e orar, sim, pedir, é o nosso papel de orar pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, se não podemos muitas vezes agir diretamente para que o problema seja resolvido, orar é um excelente remédio, é uma excelente solução, né, que nós podemos fazer como caridade em favor dos nossos irmãos. E o ideal é que nós hajamos nos momentos de aflição da vida, mas não vivermos em constante aflição, nosso pensamento aflitivo a todo momento esperando algo que vai acontecer de mal, meu Deus do céu, hoje a gente anda tão perturbado no dia a dia, diante de tantas notícias, a gente fica com a mente muito perturbada, nós precisamos de selecionar o que entra para dentro da gente, precisa de tomar bastante cuidado, né, para que a gente não fique com a nossa mente, o nosso coração pesado no dia a dia, né, quando a gente não está atravessando aquele momento difícil, vamos viver nossa vida, vamos orar, vamos curtir os bons momentos, vamos fazer um bolinho, chamar alguém para tomar um café com a gente, vamos fazer nosso trabalho, enfim, vamos, né, nos dedicando à nossa vida, à obra da nossa vida. Tem um salmo que eu gosto muito, sempre nesses momentos assim, eu até aprendi de cor, que é o Salmo 23, né, quando fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nesse momento de entrega, né, de fé, a gente pode né, ter a certeza de que Deus realmente está do nosso lado em todos os momentos aflitivos. Esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi, né, na época, né, da sua época que ele viveu aqui, e diz, né, a tradição que ele escreveu esse salmo
por conta do momento que ele estava cercado por inimigos num determinado local, e ali surgiu essa inspiração, esse pensamento. Olha que né, mensagem linda que ele recebeu, que oração mais, né, de fé, de segurança, de confiança em Deus, de que até mesmo no meio dos inimigos, ele estava certo de que Deus estava com ele, né? Então a gente não pode se entregar nos momentos de aflição à derrota já antecipadamente. A gente precisa de criar fé, coragem, de estar sempre junto ali de Deus, né? Sempre buscando nesse entendimento, amparo, sustentação, jamais deixar, né, de confiar na providência divina. E ainda é legal, né, que o Davi, ele colocou aquela parte, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, olha que entrega mais bacana, né? Mesmo ali, se ele estivesse no meio ali de toda aquela batalha, enfrentando os inimigos, ele não ia temer. Mesmo que ele desencarnasse naquele momento, ele não ia temer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, gente, a gente precisa de sempre orar pelos nossos irmãos e incentivá-los de que Deus nunca vai abandonar, Deus nunca vai deixar eles de lado, assim como não nos deixa. E pode ter certeza que a gente, quando faz isso, a gente pensa assim, olha, hoje eu estou bem, hoje eu posso fazer uma oração, mas vai chegar um momento da nossa aflição que pode ter certeza que vai ter pelo menos algumas pessoas lá fazendo o mesmo por nós, nossos amigos, nossa família, as pessoas do seu meio religioso, que sabe, né, muitas vezes a gente conta, né, as nossas aflições, buscando até mesmo um colo, um ombro amigo, pode ter certeza que vai ter oração a seu favor, né, e Deus ouve, né, de acordo com o nosso merecimento, as nossas necessidades. A gente vai aprender com essas aflições, mas também a gente pode ter uma parcela dessas dificuldades abreviadas, porque Deus, ele vê a nossa capacidade, vê a nossa necessidade e vê também aquilo que a gente já tem um merecimento, um certo aprendizado, e Deus pode muitas vezes cortar essas aflições até pelo meio, ou simplesmente afastar de nós. Então, vai depender muito de cada situação, como a gente sempre diz, né, e a psicologia fala, cada ser é um ser único, cada ser é um ser especial para Deus, cada ser é um ser que tem as suas próprias experiências, seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes, de acordo com com a sua experiência de vida. Né? As suas experiências mostram o que cada ser é individualmente. Então, não tem como a gente julgar, não tem como a gente achar que vai ser diferente, ou então igual àquela pessoa, vai ser igual com aquela pessoa com a outra, porque a outra também passou pelo mesmo problema, a mesma situação. Não, nunca é igual, nunca. Algumas coincidências tem, mas geralmente os desfechos são muito diferentes, muito, muito diferentes. Então, por isso que a gente não pode nunca deixar de ir lá da nossa fé e pedir pelos nossos irmãos, mesmo que a gente pense, minha energia está baixa, não sei se eu vou conseguir orar, não sei se eu vou conseguir auxiliar aquele irmão, pedindo para Deus, às vezes eu não estou bem comigo mesmo, eu vou pedir para ele também. Não, peça, não vai custar nada. Às vezes 2, 3 minutinhos que você para fazer um bom pensamento, uma boa vibração em favor daquele irmão necessitado, e já pode valer de muito auxílio, tanto para o seu irmão, que você está orando, que você está querendo bem, quanto para você mesmo. Né? Então, às vezes a gente ora por outro, né? Sempre eu já ouvi as pessoas falando, né, uma simbologia, que quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 voltados na nossa direção e um para Deus. Isso para críticas, julgamentos, mas também, se a gente aponta o dedo para o outro, numa situação positiva, a gente fazendo uma oração, tem 3 voltados para nós e um para Deus, não é? Então, a gente pode fazer usar a mesma história para o lado bom, para o lado positivo. Porque quando a gente mira alguém para pedir algo em favor dele, para Deus, para que Jesus, a espiritualidade amiga, interceda em favor daquela pessoa, 3 dedos estão voltados na sua direção, ou seja, você também está tendo retorno de tudo aquilo que você está fazendo, sem querer, muitas vezes. Às vezes a gente nem pensa, né, no retorno. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes aquele momento de aflição nos atinge também diretamente, né? Porque a gente fica triste, fica angustiado por causa dos nossos irmãos de caminhada. Então, fazer a oração é um bálsamo para todos os envolvidos, para quem pede,
para quem recebe, né? Então a gente vai criando ali um halo muito bom, uma vibração muito boa. Por isso que é importante a gente nunca deixar de orar, nunca deixar de fazer o que a gente precisa em prol dos nossos irmãos necessitados, principalmente as orações por aqueles que estão aflitos, angustiados, estão sobrecarregados. Não foi Jesus mesmo que disse? Venha a todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tiro a sua carga, meu filho. Eu tiro a sua dor, eu tiro o seu sofrimento. Vou te deixar melhor. Comigo você não vai ter esses problemas. Venha comigo. É esse convite de Jesus. Então, se a gente imaginar Jesus aqui na nossa frente falando isso, a gente já está imaginando ele aqui com os braços abertos, nos abraçando, nos envolvendo, tirando toda a nossa dor através da oração. Por isso que é importante a conexão com o nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre, ele esteve aqui nos ensinando tanto e nos apresentando cada problema nosso para Deus, e faz isso até hoje, pode ter certeza. Porque Jesus não está aqui em carne como ele esteve um dia no planeta, mais de 2000 anos atrás, mas o espírito dele, a energia dele, as vibrações que ele emana, são muito poderosas, grandiosas, envolve todo esse planeta e muito mais. E continua fazendo o trabalho de amor em todo esse planeta, tanto para encarnados aqui, quanto para os desencarnados. Só que para isso, gente, a gente precisa de fazer a oração, a gente precisa de pedir, a gente precisa de abrir a nossa mente para que ele entre no nosso coração e na nossa mente. E para isso a gente precisa de orar, principalmente quando a gente vê os nossos irmãos em aflição. É muito angustiante você ver um irmão sofrendo e não poder muitas vezes fazer nada. Tem situações que os irmãos nem sabem que você sabe da situação dele, porque ele não contou, ele nem sabe, mas chegou de alguma forma a informação para você. Olha, você sabia que aquela pessoa ali, que é nosso amigo, é nosso parente, está passando por a dificuldade Y? O que nós podemos fazer? Primeiramente, vamos orar para que Deus ilumine a cada um de nós, principalmente ele, e principalmente para que a gente possa fazer a nossa parte em auxílio, né? Então é isso, a gente precisa de buscar nesse entendimento das Escrituras, de todos os ensinos do nosso Mestre Jesus, seus exemplos de amor, tudo que a codificação espírita nos traz. Esse capítulo, né, que é das preces gerais, que o Nelson falou, da tamanha importância desse capítulo, das preces que nós precisamos, né, muitas vezes fazer. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente não consegue nem formular uma frase. Abre o livro aqui, ó, capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje aqui estamos em item 42 e 43. Ai, meu Deus do céu, que alívio. Olha, abri, já sei que eu vou falar aqui. Tá, tudo que eu queria falar está escrito aqui. Vou falar. Fala com uma prece sentida. Fala como se essas palavras surgissem da sua própria boca. Que essas palavras fossem da sua autoria. Não tem problema, mas com a sua fé, com a sua concentração, vai atingir o alvo necessário, pode ter certeza, e vai chegar no nosso objetivo, e vai chegar a Deus com certeza. Então é isso, meus queridos irmãos, chegando ao fim de um programa, mais um programa que a gente entrega aí nas mãos de Jesus, para que leve essas bênçãos a todos. Agora eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece aqui, singela, de agradecimento. E vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com tantos amigos de ideal, o Delson, nossas irmãs que nos acompanham, que também são voluntárias da nossa querida rádio, todos os ouvintes, todos os irmãos, que mesmo que não se identifiquem, não tem problema, estão conosco, vibrando juntos. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, falando em seu nome, tentando ser um pouquinho do que ele foi, um milésimo do que ele foi, e que nós possamos ter sucesso, mesmo que seja nesse milésimo do que foi Jesus. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que trabalha para o bem, envolve todo esse planeta no bem e no amor, auxiliando nas nossas dificuldades materiais, espirituais, pessoais. Que sempre esteja conosco, não nos desampare jamais, sem o auxílio desses todos que eu disse aqui. Não somos nada, somos um grãozinho de areia no universo ao léu, mas precisamos ter uma direção. E para isso contamos com todo esse auxílio, esse cabedal espiritual. E vamos agradecer nessa semana de oportunidades, com todas as bênçãos de Jesus,
com a prece que ele nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos queridos, uma boa semana. Fiquem na paz, que Jesus, nosso bom mestre, esteja com todos, auxiliando a todos. Dificuldades sabemos que todos temos, mas como sempre fica o lembrete aí, a recordação. Conexão com o mundo espiritual, com Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, de Jesus, através da oração. Prece é para isso mesmo. Então, usem e abusem. Beijo para todos, fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.